Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Café com a Boa, hoje aqui com o Lucas Claro, analista do BTG Pactual, né? Seja bem-vindo aí, Lucas, obrigado pela presença. Obrigado. Lucas, seja bem-vindo, obrigado pela presença, tá? Obrigado. No nosso primeiro episódio. Prazer. Aí, estamos meio no improviso aqui, um pouco nervoso, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Primeiro, fica tranquilo que estamos em casa aqui, vamos falar o que o pessoal quer saber, o que está escrito aí nessa, já vi que tem um roteirinho aí para a gente seguir, então pô, vai ser bacana demais e vamos nessa, conta comigo. Boa, legal, obrigado aí pela presença. Bom, sejam bem-vindos, é o Café com a Boa, né, a primeira edição aí. Lucas, vamos recapitular um pouco ali do que foi o ano passado com relação à Bolsa. Como é que você avalia o desempenho do mercado no ano passado para você, que faz parte ali do time de análise do banco? Boa, eu acho que de certa forma foi um ano bastante turbulento, né? A gente demorou para sair daquela faixa de preços que a gente começou o ano. Tivemos aquela primeira arrancada ali no final do primeiro trimestre, depois volta ali ao longo do meio do ano, e no final do ano, finalmente ali, a partir do final de outubro, quando a gente vem buscar ali, tivemos uma realização até outubro, de novembro e dezembro, foram meses fantásticos, a gente não tinha uma performance tão positiva assim, num espaço tão curto de tempo, há muito tempo. Então, assim, olhando para a Bolsa de uma forma geral, acho que foi até surpreendente esse final de ano. E o que a gente está vendo nesse início de ano, e é natural, é uma realização ali de curto prazo. Também acho que nada muito, digamos assim, relevante, dado o cenário que a gente tem pela frente, né? Ah, legal. Então a gente já vê que, assim, apesar do cenário desafiador do ano passado, a gente viu o mercado avançando em termos de números de pontos do próprio Ibovespa, né? E você vê aí agora, no começo do ano, uma realização, um momento normal. Mas você está otimista com a Bolsa? Sim, acho que o cenário, ele naturalmente contrata esse otimismo, né? A gente está olhando, obviamente a gente tem que fazer uma análise primeiro olhando lá para fora, né? Olhando para Estados Unidos, a gente vê, até um tempo atrás era até onde vai. Aí mudamos o discurso para o higher for longer, né? Que era vai ficar mais tempo nesse cenário. E no último comunicado, a gente viu até um tom de, não vai ser tão rápido quanto o mercado acha, né? Porque o mercado, de certa forma, já estava precificando um corte nos juros nos Estados Unidos já em março, mas parece que vem antes, inclusive, do que até o próprio Fed estava comunicando ao mercado. A gente teve dados agora há pouco tempo de inflação, que veio um pouquinho acima ali do esperado, mas também até tirando um pouco do zoom, digamos assim, acho que nada que tenha, digamos assim, assustado os mercados. Obviamente, dá aquela chacoalhada, porque estava todo mundo, até de certa forma, muito otimista, com o pior já passou, e aí você dá aquela chacoalhada, mas, de uma forma geral, acho que o mercado, quando a gente olha lá para fora e faz essa análise de que a gente vê Estados Unidos já cortando juros em 2024, um cenário, e naturalmente isso já contrataria para valuation, para qualquer outro tipo de investimento de mais risco, um cenário mais positivo. Principalmente aqui. Né? Principalmente aqui, país emergente, quando a gente olha, a gente sabe que tem, né, o diferencial de juros e o quanto isso é relevante para a gente, a questão do câmbio e tudo mais, até é um exercício, de certa forma, ruim para a gente, mas um exercício bom para o investidor, de certa forma, quando você olha lá para fora, né, e antes a gente tinha juros ali praticamente no zero, ou até em certos casos negativos. Sim. E nos últimos anos a gente teve essa puxada de juros dada a inflação nos Estados Unidos e tinha bons títulos pagando 6, 6,5, 7 ali, com uma segurança muito grande. Risco americano, né? Exatamente. E aí quando você olha para o investidor fala o quê? Bom, eu vou botar meu dinheiro que vai me pagar, em algo que vai me pagar 6, 6,5, e grandes bancos norte-americanos pagando isso. Ou vou tomar aqui uma dívida vou tomar alguma coisa de algum país onde eu tenho um risco muito maior. É muito mais, digamos assim, inteligente nesse aspecto, né, você tomar um risco para um retorno muito mais seguro, né, um risco menor para um retorno maior. E aí a gente viu esse cenário acontecendo ao longo ali de 22, 23, principalmente, e agora o cenário é inverso.
né? O cenário é queda de juros, mais risco, naturalmente, mais uma situação até melhor para a gente aqui, né? Porque quando a gente tem essa trava, o dinheiro ele sai daqui para ir para lá, né? Sim. E nos últimos meses do ano a gente viu, principalmente em dezembro ali, a gente viu um fluxo do investidor estrangeiro voltando para o Brasil, o que fez muita gente puxar lá no meio do ano também foi esse fluxo. E naturalmente isso já contrata de uma forma geral para a Bolsa, né? Porque o investidor estrangeiro é até um bom ponto importante para o pessoal entender. Ele não vai olhar uma ou outra empresa especificamente, né? Ele vem, ele compra o pacote Brasil, digamos assim. Então, de certa forma, ou ele vem via ETF, ou ele vai comprar as blue chips, ou ele não faz essa escolha tão a fundo. Então, isso faz com que a Bolsa ela tenha um cenário positivo para frente. Claro que tem outros desafios, né, que não são lá de fora, que são locais, né, que a gente tem, por exemplo, a questão do fiscal aqui, que ainda preocupa muito, que pode pesar. Aí são outros 500, isso aí fica mais para frente para a conversa. Mas eu vou até trazer aqui, vou quebrar um pouco esse nosso tema, porque a gente gosta de ter uma didática com o público muito explicativa e sem um tom professoral, mas levar ali explicando, né? Então a minha pergunta foi, Lucas, você está otimista com a Bolsa e você acabou dando uma aula de economia aí, né? Indo, já levando ali para o lado de taxa de juros. Então, assim, para explicar para o cara que está assistindo a gente, qual que é a ligação que tem entre a Bolsa de Valores, as altas que a Bolsa tem e o cenário de juros, né? Eu até tenho aqui, né, que o BTG ele tem previsto para o juros americano o início do ciclo de corte de juros lá a partir do segundo semestre, né? Então, assim, para explicar para as pessoas qual é a influência desse corte para as ações, para o mercado. Então, dá até esse passo para trás aqui, porque a gente tem um público bem diverso, né? Então, faz total sentido. Bom, vamos lá. Vou tentar usar um exemplo aqui muito simples. Se alguém chega para você e fala assim, me empresta um dinheiro hoje, que daqui a um mês eu vou te pagar 5%. Só que você sabe que essa pessoa é uma pessoa que talvez tenha um patrimônio, tem uma segurança financeira, e aí você vai lá emprestar o dinheiro para essa pessoa, a chance dessa pessoa não te pagar daqui a um mês, ela é muito pequena. E aí chega uma outra pessoa e fala para você, meu amor, tudo bem? Você sabe que essa pessoa é uma pessoa que é enrolada financeiramente, que geralmente não honra os seus compromissos, e ela fala para você, olha, eu vou te pagar 7%, você me empresta esse mesmo dinheiro, eu vou te pagar 7% ou 8% lá no final do mês. Você vai olhar para os dois e vai falar, olha, eu acho que o risco de eu emprestar dinheiro para esse cara aqui que vai me pagar 7, 8, não faz sentido, dado que eu tenho alguém me pagando 5. Então, você vai prestar para a pessoa que vai ganhar 5 e falar, vou rentabilizar meu dinheiro esse mês. Obviamente, se tiver alguém passando 5%, está bem demais, né? Mas é um pouco disso. E aí, o Brasil é um pouco disso, né? A nossa história aqui obviamente, quando a gente olha para o mundo, a gente faz tiro zoom, os Estados Unidos, ele é o porto seguro, digamos assim. O Tesouro Americano, ele é o porto seguro dos investimentos. Então, toda vez, qualquer investimento que você vai fazer, olhando para um cenário global, o título, né, norte-americano, ele é a taxa livre de risco. Então, quando você vai abrir aqui a sua tese de investimento para você pensar onde você vai alocar o seu recurso, você vai falar assim, dado o risco, quanto eu quero de retorno? E esse título do Tesouro norte-americano, ele é o mínimo que você vai aceitar, de certa forma, obviamente, pensando num cenário Estados Unidos, global e tudo mais, para você começar a conversar com outros ativos de mais risco. Então, o mercado de ações é um mercado de renda variável, né? Por mais que temos ótimas empresas tanto aqui quanto lá, existem momentos em que essas empresas elas vão ter um cenário negativo. Pode ser no curto prazo, pode ser no médio prazo, ou situações até mais desafiadoras, dado N cenário. Então, quando a gente olha para a ação, a gente tem que ter um retorno, taxa livre de risco, mais o risco que você vai correr, né, para justificar esse retorno. E aí é uma continha bem simples. Então você pega o risco de mercado, né, o risco da ação e imputa nesse seu modelo. Então, assim, quando a gente olha para o Brasil, a gente é um país mais arriscado naturalmente. Quando os Estados Unidos ele diminui quanto ele vai pagar para o investidor lá fora, naturalmente ele aumenta a atratividade dos outros investimentos, sejam ações, sejam dívida de países emergentes, seja qualquer outro tipo de investimento, isso acaba ficando, né, mais atrativo. Então,
olhando para esse cenário, a gente como um país, digamos assim, como algo um pouco mais arriscado, faz bastante sentido para a gente. Obviamente, a gente também tem um outro cenário aqui, que também é uma queda de taxa de juros por aqui. Então, se a gente está falando de queda de taxa de juros lá fora e taxa de juros aqui, a renda fixa está ficando menos atraente. Então, o investidor, para ter o mesmo retorno que tinha nesses investimentos, ele vai ter que buscar mais risco. E aí, naturalmente, ele vem para renda variável, para crédito, para qualquer outro tipo de investimento que tenha um pouco mais de pimenta, digamos assim, sim, que tenha um pouco mais de risco. E aí, para a gente é sempre muito positivo quando a gente olha a taxa de juros lá fora caindo, e aqui também, né, a gente tem uma inflação mais controlada, não é um cenário tão ruim, né, que a gente precise, por exemplo, como a gente teve lá na época da pandemia, de jogar os juros para baixo com medo da economia praticamente parar, né? Então é um cenário bem mais positivo, digamos assim. Sim, então assim, traduzindo aqui, a gente está olhando para uma taxa de juros americana que tende a cair. Essa queda na taxa de juros americana diminui a atratividade dos títulos americanos, logo o investidor vai escolher outras praças para poder rentabilizar mais o seu dinheiro. Exatamente. E dentro dessas praças está o Brasil, que também está reduzindo a sua taxa de juros, e com essa convergência, né, de queda de taxas de juros, eu me lembro de um termo que a gente usava quando o Brasil começou a subir juros, e o resto do mundo não subia, o pessoal falava que o resto do mundo estava behind the curve, eu achava muito legal aquilo. Então, acho que agora eles estão de novo atrás da curva, né, e que a gente já vem cortando os nossos juros, e eles devem iniciar esse ciclo lá, né, segundo ali o relatório do BTG, já no segundo semestre, e aí esse fluxo tende a vir para cá. Você acredita numa antecipação desse fluxo ou não? Você acha que ele vem à medida que for tendo uma sinalização mais clara de que esse juros pode cair lá? Não, eu acho que assim, primeiro ponto, eu acho que ele vem. Naturalmente ele vem, dado o cenário. Obviamente a gente não pode esquecer que a gente tem alguns cenários aí que são eventos de cauda que estão acontecendo. Daqui, né? De lá de fora daqui. Também. A gente ainda tem uma guerra acontecendo na Ucrânia e na Rússia, a gente tem uma questão bem sensível no Oriente Médio, então a gente tem esses dois pontos, e tem aí também, aí obviamente olhando para o Brasil, a gente tem hoje o grande tema do Brasil, que volta e meia dá uma sumida e volta, mas nesse momento é o fiscal. O eterno fiscal brasileiro. E aí esse é o grande tema. Assim, se a gente fizer o dever de casa, obviamente, lado muito positivo, casa arrumada, cenário muito positivo. Caso contrário, cenário mais difícil, mas, cara, assim, eu geralmente eu gosto de não ser muito otimista, porque eu prefiro tentar ancorar as minhas expectativas positivas das coisas, porque quando a gente tem resultados melhores, eu estou mais bem alocado, mais bem posicionado, digamos assim. Obviamente, quando você está mais defensivo, quando a bolsa explode, você fica um pouco para trás, depois você vai, mas eu me sinto mais confortável nesse aspecto, apesar de eu ser um analista técnico, alguém que gosta um pouco mais de giro. Mas eu acho que ele vem um pouco até antes, assim, olhando para cenário, eu acho que o mercado, de uma certa forma, ele ainda está muito, muito otimista, principalmente lá fora. A gente olha o mercado precificando ainda, mesmo com todo esse cenário, todo o Fed verbalizando e tudo mais, as coisas. Eu acho que o mercado ele ainda continua olhando sendo mais imediatista, inclusive, do que o Fed nessa questão de juros. Lá atrás, se a gente fizer uma reflexão aqui rápido, quando a gente olhava lá e o mercado falava aquela inflação, que o Jerome Powell adorava falar que era passageira e que não foi passageira, o mercado acertou. Eu acho que dessa vez a gente pode ter talvez uma surpresa positiva ali também, talvez não tão rápida quanto o mercado quer, mas também não tão lenta quanto o Fed quer, acho que a gente vai chegar no meio do tempo, olhando lá para fora. Mas o fluxo ele vai vir. Naturalmente, vai ter que se buscar mais risco para manter retorno, mas a gente já vê uma movimentação até de uma certa forma global dos investidores sendo um pouquinho mais, eu não diria cautelosos, mas eu diria mais seletivos nas suas avaliações de risco. Então, eu acho que é bom para a gente.
Eu acho que o Brasil, ele, apesar de todos os pesares, eu ainda vejo um cenário muito positivo para a gente aqui quando a gente fala de Brasil. Boa, boa. É bacana a gente entender o cenário, né, e olhar para esse mundo de taxa de juros, esse mundo da inflação, do corte, né. Agora, olhando um pouco mais na minúcia das empresas, você enxerga uma melhora no quadro geral para o desempenho econômico, ou seja, para o desempenho das empresas? O pessoal lá do banco entende que esse cenário ele é benéfico para trazer mais faturamento para as empresas, consequentemente Sim. mais lucro? Como você enxerga isso? Até acompanhando aqui um pouco da visão do banco, trazendo um pouco da visão do banco, é que, de fato, a gente espera que 2024 seja um ano muito melhor, que as empresas reportem resultados muito melhores, por exemplo, do que 2023. Então, sim, olhando pelo lado de fundamento das coisas, faz total sentido. Os valuations por aqui ainda estão relativamente baratos, quando a gente olha para múltiplos e tudo mais. Então, assim, faz bastante sentido você olhar para o Ibov e achar que esses 130 e poucos mil pontos que a gente está hoje está barato, obviamente, sempre, né, com uma seleção de ativos, não é porque o Ibov está barato que você deve comprar qualquer coisa. E aí a gente acompanha e eu acho assim, num bull market, se de fato a gente tiver, acho que o mercado de uma forma geral está todo mundo muito otimista, o cenário, dificilmente ele contrataria algo diferente disso. Então, quando a gente olha para o mercado, acho que nesse momento, algumas ações que ficaram para trás tendem a andar um pouquinho mais. Aquelas ações que têm um beta mais alto, né? Obviamente, beta mais alto, a gente está falando de mais risco também, né? Então, se o mercado corrigir, corrige mais. Se o mercado subir, sobe mais. Mas eu gosto de uma carteira balanceada. A gente tem aqui no BTG, a gente tem a própria Tensim, que é a carteira, digamos assim, não vou dizer oficial, porque todas são oficiais, mas assim, a carteira mãe, digamos a carteira assim, maior ali do banco. É uma carteira que tem um histórico muito positivo ao longo do tempo. A gente tem umas carteiras, por exemplo, para quem quer um pouco mais de risco, tem a carteira de small caps, né, que são aí ações, como o próprio nome diz, que tem um beta maior, ou seja, tem uma volatilidade maior e também um histórico muito positivo. E tem uma carteira de dividendos e de BDR também, né? Assim, a gente tem a carteira também de análise técnica de swing trade, tem um giro. Historicamente tem até um giro menor do que as carteiras de fundamento, por incrível que pareça, mas acho que o mix de estratégias ele é muito interessante para você meio que diversificar o risco, né? Tem momentos, por exemplo, onde a small cap tem anos positivos, a small caps, cara, ela deixa todo mundo para trás, né? Em momentos não tão bons, como a gente viveu nesses últimos 2 anos, ela também demora um pouco para pegar no tranco. Compensação, uma carteira de dividendos, por exemplo, uma carteira muito mais tranquila, com muito menos volatilidade e tem um histórico muito positivo. Só para você ter uma ideia, no ano passado ela entregou um pouco mais de 26% no ano, contra um IDIV, que é o índice de dividendos, que ficou um pouquinho, acho que subiu 20,6%, salvo engano, em 2023. Então, assim, é uma carteira que tem um histórico positivo, desde 2019 ela tem mais de 50% de retorno, acho que é 56%, salvo engano, contra 49%, quase 50% do IDIV, e uma volatilidade muito menor também. Então, assim, eu sei que é uma estratégia que vocês gostam também. Então, eu já puxei a bola para a carteira aqui, porque eu acho que faz muito mais sentido, dado o perfil dos clientes de vocês, dado o perfil de mentalidade da casa. Legal. Assim, eu costumo falar que quando se trata de investimento, nós somos aqui conservadores, né? Apesar de ter uma carteira muito focada em renda variável, a gente investe ali nos principais setores da economia, aquele setor que a gente acha que não vai dar chabu nenhum, de vez em quando acontece uma empresa ou outra ali, mas a gente gosta de manter o nosso barco no porto seguro, né? Então, a gente acaba comprando mesmo papel que paga dividendo, né? A gente tem uma visão de muito longo prazo com relação aos nossos investimentos e, de fato, a nossa carteira, ela performou muito próximo desses números aí que você falou, dependendo do cliente ali, do momento que o cara entrou, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas fiz até um estudo esses dias, que em 2019, quando a gente entrou no banco, a gente entrou com uma custódia de 2 bi e pouquinho, né? E hoje a gente tem 5 bi de custódia.
tá? Só que desses 5 bi de custódia, quase 1,5 bilhão veio de dividendos que a gente recebeu. Então não foi captação, né? Apesar das captações do escritório ser forte, entrou uma boa grana de dividendo desde 2019 para cá, né? Então, assim, parte da evolução do patrimônio que nós temos sobre custódia hoje, boa parte dele é em função dos dividendos que a carteira recebeu. É claro que, poxa, a gente tem aqui o investidor de referência que é o Barsi, né? E isso acaba destoando também, mas eu acho que vale mostrar que no global também a carteira sofre esse mesmo efeito, né? Por conta da mentalidade que é aplicada. Eu sou muito fã dessa estratégia, assim. Primeiro, obviamente, se uma empresa está pagando dividendo, ela está indo bem, né? São raríssimos os casos onde alguma empresa, por algum motivo, ela tem que pagar dividendo e ela não está indo bem. Então, tem esse cenário. Se a empresa está indo bem, ou ela está valorizando naturalmente o valor, ou ela está pagando, e assim, pode acontecer os dois, né? Ela pode estar valorizando e pagando dividendos. Você tem um desconto. Banco do Brasil? Você tem a própria Petrobras também, nesses últimos tempos, ela pagou um baita de um dividendo, e mesmo assim, quando você pega a performance no ano, quando a gente olha para gráfico de preço, pessoal, a gente desconta o preço, né? Toda vez a gente desconta o dividendo do preço da ação, por isso que ela fica X, né? A partir daquele dia a gente descontou o preço, porque todo mundo que tinha aquela ação até aquele momento recebe esse dividendo em conta. E tem um outro ponto também muito positivo, né? Falando de dividendo. Quando você tem o ganho de capital, você tem que pagar imposto, né, na ação. Sim. E ainda tem um limite, né? Você precisa, salvo engano, R$20 mil por mês que você pode vender. Isso, isento, né? Isso, isento. Até R$20 mil. Então, assim, quando você tem o dividendo, você não paga imposto, e independente do tamanho do seu dividendo. Independente, isso mesmo. Então, se você ganhar R$1 bilhão de dividendo, é isento de imposto de renda. Exatamente. Então, assim, não tem limite, e você ainda tem você tem 3 pontos positivos, né? E aí tem a questão da bola de neve que o pessoal adora falar, que é o reinvestimento daqueles dividendos. Ou seja, você ganhou R$10 de dividendos, sua ação custava R$100, você tinha um número X de ação, você vai comprando mais, cada vez mais ao longo do tempo, você vai aumentando ali o seu patrimônio, você está capitalizando a sua carteira, e os seus dividendos, cada vez mais, eles vão aumentando aí ao longo do tempo. Então, obviamente, não é uma estratégia, eu acho que é uma estratégia, como você falou, conservadora, mesmo não, acho que assim, quando a gente fala de renda variável, é difícil falar de conservador, né, porque é algo um pouquinho mais arriscado, mas, de fato, dentro desse cenário, eu acho que é a estratégia mais conservadora que existe. Sim. De fato, assim, a gente tem uma visão aqui no escritório até um pouco peculiar, assim, né? Eu acho que a gente acha que o risco está em você não ter ações na sua carteira, tá? Por quê? Porque a gente se relaciona com esse perfil de investimento a longo prazo. Então, a Luíse costuma falar muito, né? O dinheiro que vai para as ações é o dinheiro da pinga, não do leite, né? O que ela quer dizer com isso? Cara, não é para você fazer um aporte do seu aluguel que você vai pagar mês que vem. Sim. Muitas vezes o cara junta lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 no mês, e ele quer comprar tudo de ações. E não é sem antes ter uma carteira de renda fixa, sem antes ele ter um colchão financeiro com uma reserva de emergência, né? E aí dá uma dor de barriga nele, dá uma dor de barriga no mercado, e o cara acaba tomando prejuízo. Então, acho que do aspecto de alocação, a gente vende o investimento dessa forma, tem essa visão, mas a gente parte de uma premissa que você vai fazer o investimento focado na sua aposentadoria e com um pedaço da sua capacidade de poupança, não com a sua poupança inteira, né? Então, assim, se eu junto R$1.000 por mês, cara, R$200 vão ser ali para minha previdência. É como se fosse a previdência mesmo. Né? Estou pagando ali R$200 para minha previdência, para minha aposentadoria no futuro. Só que, ao invés de eu receber de uma seguradora, de um beneficiário, eu ser um beneficiário de um programa, não, eu vou receber das empresas que vão me pagar dividendos. Então, tem como eu implementar essa minha estratégia, né, dentro ali daquele recurso que eu poupo mês a mês, né? E o que eu faço com a outra parte? A outra parte eu vou alocar para eu realizar meus sonhos de curto e médio prazo, que é,
ter uma reserva de emergência para caso aconteça uma pandemia do mundo, eu tenho ali uma coisa, a gente viu o que aconteceu, né? Muita gente ali apertada, foi um cenário muito triste, e você ter também ali a capacidade de, cara, quero fazer um intercâmbio, quero fazer uma viagem, aí a gente chama aqui de a carteira do propósito. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa também, né? Porque chega um momento que você trabalha, faz tudo, você está só ali, você não está vendo resultado. Eu acho que parte do resultado também ele traz essa satisfação de você investir ao longo do tempo. Isso aí. Né? De você talvez, beleza, você tem uma carteira de dividendos, você alocou durante, vou dar um exemplo aqui qualquer, você alocou durante 3 anos nessa carteira de dividendos. No terceiro ano, quando ela te pagar lá os dividendos, pega um pouquinho desse dinheiro, não precisa, em vez de você reinvestir tudo, pega um pouquinho, gasta com você. Desfruta, isso. Porque você tem uma sensação, isso já foi provado, que você tem uma sensação de retorno daquilo que você está fazendo. Porque quando você não tem esse retorno é muito difícil. São poucas pessoas que conseguem ter esse prazer e literalmente só olhar a conta. Então, quando você pega uma parte desse seu retorno e fala assim, nossa, aquele dinheiro que eu economizei durante aquele tanto tempo está me dando esse retorno, cara, é satisfatório demais. Eu peço desculpa não, fica por à vontade. Mas eu acho que é legal esse ponto, porque quando eu comecei a fazer os meus investimentos, né, pessoal ali, eu tinha pequenos propósitos, né? Então eu investia em ações, mas eu queria, por exemplo, pagar um plano de saúde. Né? E quando eu vi que ali em 1 ano e pouco eu já tinha investido dinheiro e já conseguia pagar as parcelas do plano de saúde, eu mudei o meu por mais que eu não pegasse o dinheiro do dividendo ali, e para pagar o plano de saúde, eu usava ali das minhas comissões, do meu dia a dia, né, do meu salário, para pagar esse custo, eu via que aquilo já estava netado. E aquilo te dava uma segurança. Dava uma segurança, porque assim, eu sei que se eu não receber o salário no mês que vem, ou se a minha comissão não for tão boa, eu tenho o plano de saúde pago. Aí eu fui e aumentei, cara, agora eu quero pagar o condomínio do prédio, uma conta de luz, uma conta de água. Então eu fui aos poucos criando objetivos, mas os objetivos estavam no meu dia a dia. Então quando eu olhava assim, eu recebia o meu salário, pagava, mas eu via que o dividendo também já pagava aquele custo de vida que eu tinha, chega uma hora que você olha e fala assim, olha, agora esse dividendo está ultrapassando os meus aportes e também está ultrapassando aqui. Eu acho que esse é o bacana. E aí você consegue, de certa forma, fazer isso que você falou, que é aumentar o seu patamar, melhorar. Se antes eu ia viajar uma vez só para uma praia aqui no litoral de São Paulo, agora eu vou uma vez por ano para o Nordeste. Até pensando nesse cenário que você falou de aposentadoria, né? Que, em algum momento da vida, a gente quer se aposentar para poder, durante muito tempo da sua vida você trabalha. Isso não quer dizer que senão você vai parar de trabalhar. Tem muita gente que se aposenta, mas continua fazendo... Aí muda um pouco do prisma da vida e vai fazer coisas que, por exemplo, gostaria de ter feito ao longo da vida e não conseguiu fazer. Vai empreender... eu falo isso por experiência própria, né? Minha família foi assim, minha mãe se aposentou e empreende agora com uma outra coisa. Obviamente, consome muito menos tempo dela longe de casa, então ela consegue fazer as coisas de casa e tudo mais, e ela se diverte. Ocupa a cabeça, que é uma das coisas que a gente escuta muito, o pessoal fala, mas eu vou parar de trabalhar, eu vou fazer o quê? Né? Mas acho que assim, isso é algo que é muito legal de você literalmente ter uma segurança. Eu acho que, todo mundo, de certa forma, quer ter uma segurança, né? E você depois de 20, 25 anos fazendo isso, você olhar e falar assim, cara, consigo me aposentar hoje com um padrão de vida até talvez maior do que você teve até aquele momento, dado a quantidade de poupança / investimento, no final das contas, que você conseguiu ao longo do tempo. Então isso é muito legal, cara. Eu particularmente gosto muito. Isso é uma estratégia muito utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente tem não na questão só dos dividendos, mas uma questão, até por conta de tributação lá fora, um pouco diferente, mas uma situação onde as pessoas investem em renda variável olhando para longo prazo, olhando para prazos mais longos. Isso sim, até trazendo um pouco para o meu mundo, análise técnica, muita gente olha para análise técnica e acha que a análise técnica a gente está falando só simples e puramente de day trade ou de algumas semanas, e não. A própria análise técnica também ajuda muito nesse aspecto da gente entender direção de preços de prazos mais longos, né? A gente olha, por exemplo, taxa de juros, a gente olha crescimento, a gente olha bolsas, a gente olha câmbio. Então, assim, de certa forma,
Obviamente, a gente está falando aqui de um universo muito mais, digamos assim, sofisticado do que a gente está falando aqui, mas, cara, é que bolsa é um negócio muito louco, pelo menos eu acho. Quando a gente começa a estudar alguma coisa, assim, eu brinco que as pessoas são picadas pelo bicho da bolsa. E aí, quando você começa a comprar ações, assim, eu já vivo isso há algum tempo e como eu lido muito com o público no dia a dia, a gente vê essa evolução das pessoas, né? Então, assim, vou comprar uma ação. Aí, geralmente as pessoas compram ações ali, né? Uma Vale, uma Petrobras, um Itaú, um Bradesco, alguma coisa nesse sentido. Vai na segurança. Que é o que todo mundo... É que pouca gente também conhece mais de bolsa. Então, você vê muito... Hoje está cada vez menor, mas assim, muitos agentes, você vê o nome, você sabe, você vai ali e acaba comprando ação, e aí você quer saber o que vai acontecer com aquela empresa. Aí você começa a olhar, e aí naturalmente você começa a conhecer um mundo de bolsa. Eu acho, cara, fantástico esse movimento. Quando a gente olha para o mercado brasileiro e como cresceu de 2019 para cá, a maturidade do investidor brasileiro em 2020, isso foi algo surpreendente, porque quem puxou a bolsa, quem segurou, na verdade, boa parte da bolsa ali naquela queda e até na puxada de volta foi o investidor local. Algo que a gente... que ficou muito barato, né? Mas assim, já estava... Assim, a Bolsa Brasileira, historicamente, em dólar, ela já vem muito barata. Já. Eu acho que inclusive ainda continua. Isso. Mas naquele momento ali, ela assim... De certa forma, quando a gente fala de mercado, e aí esse é um dos pontos também, quando a gente olha... o mercado ele é muito emocional no curto prazo. Então, às vezes, as pessoas acabam tomando decisões erradas de curto prazo. Vários eventos a gente vivenciou isso, como o investidor local, ele era quem dava saída para o investidor estrangeiro. Dessa vez foi ao contrário. Né? O investidor local ele estava bem posicionado dali na volta e tudo mais. Então, isso é muito interessante. Acho que isso, obviamente, passa por uma maturidade do investidor local. A gente vê hoje a quantidade de informação que a gente tem nas redes e tudo mais, como o negócio melhorou, o número de CPFs, inclusive na Bolsa, tem melhorado bastante. As próprias assessorias de investimento, né? Cara, muitas. Ganharam uma qualidade, deram um salto de qualidade. Eu me lembro, eu entrei no mercado de assessoria de investimento nos anos ali de 2010. Porra, cara, isso daqui era um mundo de louco, assim, uma gurizada, e evoluímos para bankers mesmo, né? Um pessoal com um olhar de longo prazo, um asset allocation mais estratégico, né? Eu acho que a preocupação do assessor com o cliente dele melhorou muito durante esse tempo. Sim. Qualidade passa muito pela qualidade que você falou, pela maturidade, e até eu acho que pela maturidade do próprio investidor, de cobrar o banker e falar, cara, calma aí, né? Isso aqui não está fazendo sentido. E aí trocava de banker, trocava de casa, e aí começou a ter que puxar também o pessoal. Então acho que foi um mix dos dois, né? O pessoal que estava aqui viu que precisava ter mais qualidade para atender, dado também o mercado ficou muito mais dinâmico e muito mais... Hoje a gente tem muito mais produto também do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Ele ficou muito mais democrático. Tem muito mais, mas ainda é pouco, né? Se a gente parar para pensar com a capacidade de poupança, se a gente pegasse todo mundo que tem dinheiro na poupança e despejasse no mercado, não ia ter produto. Eu acho que assim, isso assim, isso é a opinião, né, nossa aqui, que no final das contas a gente tem um potencial enorme ainda para isso, mas obviamente quando a gente olha para a história do Brasil, ainda tem-se uma preocupação muito grande. O tamanho do nosso mercado aqui, eu estava fazendo até uma comparação esses dias, olhando lá para o mercado norte-americano, e quando a gente olha para o Russell, são as 2.000, Russell 2000 lá, são as 2.000 menores empresas listadas, por exemplo, a maior empresa desse índice, ela estaria, dado hoje o faturamento dessa empresa, ela estaria em algo entre as top 10 ou 15 do Brasil. Assim, você entender o tamanho da diferença que a gente ainda tem lá por fora, né? Tem aquela velha e antiga, né? O Google negocia mais do que vale, o Google vale mais do que a Bolsa Brasileira, né? O Google negocia mais e tudo mais. Então, assim, obviamente a gente ainda tem, eu acho que a B3 tem feito um trabalho sensacional quando a gente olha nesses últimos anos o crescimento e a movimentação da própria B3, simplificando regras para os clientes, pessoa física, porque quando a gente olhar para trás eu tive um pouco disso, eu tradei de casa, assim, eu fui um investidor de curto prazo, assim, uma situação bem mais caótica. Em 2007, quando eu comecei, depois em 2000, cara, eu sempre erro a data, mas assim, o 14, o 15... Você pegou a quebra do Lehman Brothers? Cara, eu confesso que eu
na verdade, que eu me dei muito mal nessa época, porque eu comecei, assim, minha família ela vem de mercado, na verdade meu pai, né? E assim, eu sempre gostei muito de mercado, que não é o que eu faço hoje, é o mercado de juros. Então o mercado totalmente, uma dinâmica mudou muito, mas ainda é uma dinâmica um pouco diferente da dinâmica, por exemplo, de bolsa, que você pode entrar no seu HB e comprar. Hoje também você tem negociação de juros também pelo HB e tal, mas é um contrato futuro e tudo mais, mas assim, é algo um pouquinho mais caro ainda. Mas, cara, era uma coisa totalmente diferente. Eu sempre tive vontade. E quando eu saio do colégio para ir para a faculdade, eu peguei 6 meses e eu falei, agora eu vou para São Paulo. Meu pai morava aqui, eu morava no Rio. E eu falei assim, agora eu vou ficar lá vendo. E eu gostava só de sentar, assim, olhar as pessoas. Eu gostava muito das pessoas que naquela época usavam terno, gravata. Assim, nessa época de 2007 já estava um pouquinho mais saindo um pouco disso. Mas até, assim, minha vida inteira eu vinha, ficava nos corretores e tudo mais, então eu gostava muito nos bancos. E aí, cara, em 2007, quando eu venho para cá, eu faço assim, meu primeiro curso, e o final do curso era você botar um pouquinho de dinheiro no mercado. E aí, cara, quando acontece essa coisa, eu boto e eu olho e falo assim, eu já não entendia muito, né? Porque eu não entendia nada, na verdade. E aí eu fiz um pequeno curso lá e tal, e quando eu fui acompanhando minhas ações, porque naquela época não tinha home broker ainda, né? Você entrava no site da corretora e você via quanto é que era o seu... Então, de tempos em tempos, eu ia lá ver, porque não era um dinheiro tão relevante assim, mas também... E, cara, foi assim, foi eu diria, triste. Porque eu literalmente comprei topo e vendi fundo, praticamente. Eu fiz igual. Não, era só para saber, porque mas eu você fiz aprende, a mesma coisa. Mas você aprende, assim, de certa forma, eu acho que o mercado é até democrático nesse sentido, porque, mais uma vez, aí, na época, eu não tinha um assessor para me ajudar. Eu não tinha tanta informação, hoje a gente tem informação pra caramba. E aí, cara, fiz a besteira de achar que eu sabia alguma coisa, e aí chegou uma hora que eu enchi o saco, eu falei, a bolsa não é pra mim. Né? O que todo mundo que perde dinheiro fala. E cá estamos hoje, depois de uns bons anos, mas assim, cara, o que eu quero passar aqui de mensagem é que no final das contas, você precisa entender o que você está fazendo. Fazer coisas simples e puramente porque alguém te falou ou porque está subindo, a chance de você estar fazendo uma besteira é gigantesca. Entrar no oba-oba ali, né? No momento de muito otimismo. E para isso estamos aqui. Isso aí, é isso aí. É daí que eu falo que a qualidade das assessorias, ela ajudou muito esse momento de 2020, né? Porque aqui mesmo no escritório, um escritório focado 100% em renda variável, dá o primeiro circuit break, imagino que o telefone não tocou aqui. Com certeza. Né? E eu acho que, como foi ali o nosso primeiro ano, a gente entrou no BTG no final de 2019, em 2020 acontece aquela... Não, cara, assim, a gente terminou a reforma aqui do escritório, você não faz ideia, a gente terminou a reforma do escritório em fevereiro de 2020, e em março morre a primeira pessoa, a gente fecha o escritório. Vai todo mundo trabalhar de casa. Todo mundo quem? Todo mundo os sócios, porque não tinha mais ninguém aqui. Sim. Então, assim, foi um Deus nos acuda. Mas a gente já tinha uma carteira, já tinha cliente, já estava vindo alguns outros assessores com a gente. E o que aconteceu naquele momento é que a gente passou a mão no telefone, ligou para o nosso cliente e falou, olha, é muito triste o que eu vou te falar, mas isso aqui, essa pandemia, representa uma grande oportunidade para você comprar ativos baratos. Né? A gente está vendo, uma tragédia, mas nesses níveis de preço você tem muito papel barato. Então, eu tenho cliente aqui comprado em Petrobras a R$16. Não vai vender nunca mais. Vai vender nunca mais. Só de dividendo ela já pagou esses R$16. E num curtíssimo espaço de tempo. Então, daí que eu falo que as assessorias maduras, as assessorias com essa experiência e com um foco como a nossa, fez muita diferença nesse momento, né? De segurar na mão do investidor e falar, porque imagina o quanto
não teve gente pedindo resgate de fundo de renda variável. Sim. E aí é o assessor que tem que segurar esse cara. E o resgate, geralmente, principalmente em fundos mais longos, vale lembrar, ele não é Não é D mais D0, 2, isso aí. D mais 3. Ele O cara vai passar a Ele é crise. D mais 60, D mais... Dependendo, cara, tem fundo que é muito mais, mas assim, é isso. Aí você vai acabar, quando você for zerar a sua cota, né, o preço da sua cota ele vai sair lá embaixo e não no preço que está hoje. Não no preço que está hoje, Isso exato. é muito importante. E eu acho que a maturidade das assessorias, ela trouxe isso, o que deu uma boa segurada no mercado, apesar do mercado ainda ter apresentado ali grandes oportunidades, né? Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho da carteira de dividendos, né? A gente é um escritório focado ali em renda variável, temos esse viés de olhar ali para o dividendo, né? No final do dia, a gente acha que essa é uma forma da empresa que abriu o capital e chamou o investidor para ser seu sócio, de valorizar esse seu sócio, né? A gente acha que é a melhor maneira, inclusive. A gente tem empresas como a VEG, que acaba não distribuindo tanto dividendo, mas é uma empresa que traz muita rentabilidade para o investidor, né? E a gente aqui acaba não olhando tanto. Como você enxerga aí e como que o banco está olhando as carteiras de dividendo, como que vocês estão planejando esse ano aí com esse viés? Boa. Deixa só eu complementar a pergunta a respeito dos dividendos. A gente aqui no escritório, a gente tem um olhar muito focado, né? Então a gente tem um acrônimo que representa as melhores, né? Então a gente tem o acrônimo BEST aqui no escritório, que representa as empresas de banco, né? Energia, saneamento, seguros e telecomunicações. São esses os principais setores que a Boa Vista olha, né, quando o assunto é alocação em dividendos. É claro que a gente faz alguma coisa ou outra que está fora. Por exemplo, a gente tem aqui o Unipar, que não está dentro desses setores, né, e é uma boa pagadora de dividendos, mas ele é uma coisa muito exclusiva, muito focada, né? Dentro desses setores, o que a carteira de dividendos do banco está trazendo para a gente aí hoje? Boa. A nossa carteira de dividendos agora, a gente fez uma troca, né? Obviamente, todo mês a gente divulga essa carteira, então todo primeiro dia útil do mês essa carteira é divulgada. E assim, para esse mês a gente tem, por exemplo, Itaú, a gente está falando de banco, Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Aí se a gente está falando também, dentro de bancos, se a gente estiver falando de alguma coisa de setor financeiro, a gente tem Cielo e BB Seguridade. Falando um pouco ali de outros setores que, de certa forma, fazem parte aí do que você falou. CPFE, né, CPFL, e também a própria Copel. Tem a Eletrobras também. Então, assim, engraçado como as coisas acabam se falando, porque, obviamente, são setores, quando a gente está falando principalmente de setor elétrico, é um setor mais defensivo, é um setor que tem contratos mais... A carteira da viúva, pô, todo mundo sabe, essa daí Então, tem um histórico muito positivo quando você pega ali, principalmente essa questão de dividendos, uma questão de volatilidade menor, então talvez, quando a gente vai puxar ali o longo prazo, talvez o setor não tenha se valorizado tanto, mas quando a gente olha, também não passou por tanto sufoco. Sim, com certeza. É um setor um pouco mais defensivo. Obviamente tem algumas coisas aqui, como é uma carteira focada por dividendos, obviamente olhando para dividendos, a própria Vale está aqui, a Petrobras que a gente já falou que pagou bons dividendos ali nesses últimos anos. Então tem algumas coisas que entram dentro desse BEST, obviamente tem algumas outras coisas que não, mas muito focado aqui nessa questão de dividendos. E até aproveitando o gancho para fazer talvez até uma correção, não é 56, é 54,5 até o final de dezembro, que é praticamente a mesma coisa, né? Contra 48,2 do IDIV, mas eu acho que, cara, um pouco dessa questão que você falou da carteira da viúva, e aí para quem gosta de menos volatilidade, ser conservador dentro do cenário de renda variável, mas faz muito sentido. Eu gosto muito do setor, olhando, seja graficamente, ou seja, por questão de fundamento, olhar pelos fundamentos, a questão, né, principalmente das distribuidoras de contratos mais longos, de ter uma previsibilidade maior, me parece bem interessante para uma carteira de longo prazo. E, obviamente, em alguns momentos a gente vai ter empresas pagando mais dividendos, que aí você faz uma alocação mais estratégica naquele momento. Depois, se essa empresa, por algum motivo, ela deixar de pagar dividendos, por alguma decisão da própria empresa, você
tira ela da carteira e aloca, mas assim, eu acho que vai muito em linha do que eu penso para a Bolsa, do que eu acho que muita gente deveria pensar, né? Boas empresas, independente se pagam ou não dividendos, você tem que ter boas empresas na carteira. A VEG, por exemplo, é um exemplo disso que você acabou de falar. A gente gosta muito, gostaria que eles pagassem dividendos para a gente poder comprar. É um pouco disso. Então, olhar empresas do que a gente faz ali no dia a dia é buscar boas empresas que estão, e aí, obviamente, usando um pouco também da análise técnica, em um bom momento de compra, tentando pegar um pouco do que você falou, até da questão da pandemia, obviamente, de empresas que a gente julga que estão baratas de certa forma, e que tendem a não ficar mais baratas, né? Porque também tem aquela coisa, né? Quando você tem que ter um pouco de humildade e entender também o que você comprou. Se, por exemplo, você comprou uma empresa, sei lá, R$30, ela foi a 25, 20, o que está acontecendo ali, se você errou alguma coisa na sua tese, se de fato o cenário que estava ali, ou no guidance da empresa, ou o próprio mercado esperando aquilo, não se concretizou. Então, esse exercício, ele, de certa forma, eu acho que de tempos em tempos ele tem que ser feito, inclusive para ver se a sua narrativa, se a sua expectativa daquilo está dando certo. E a mesma coisa serve até para momentos em que você está com uma empresa muito boa. Né? Você comprou uma empresa a 20, né, e aí foi pagando dividendos, vamos usar essa questão da carteira. Você comprou um ativo, comprou a R$20, ele foi te pagando dividendo. Vai chegar um momento que toda vez que te paga dividendo, você recebe dividendos, o seu preço médio, ele naturalmente ele vai caindo o valor que você recebeu de dividendos. Vai chegar em algum momento que o seu preço médio é zero. Ele não dá para ficar negativo, mas ele é zero. Então, você, dali para frente, tudo que você investiu naquela empresa, você já recebeu, né? E se você quiser fazer uma conta ainda mais, digamos assim, na crava ali, você usa a taxa de juros, usa a taxa livre de risco para você mensurar o quanto que, se você tivesse colocado em algum título que é 100% CDI, te pagaria nesse prazo. Pô, cara, aconteceu isso tudo, meu preço tá, o negócio está aqui, pô, maravilha. Agora é só felicidade deixar a carteira crescer, né? Eu tenho um conceito de administração, né, que eles trazem o que é o lucro, né? Uhum. O lucro, ele é tudo aquilo que a empresa paga para você depois que você fez o investimento. Então, quando você abre uma empresa, você faz todo um investimento nela, então você gastou R$1 milhão lá para montar, né, construir o prédio, comprar maquinário e tudo mais. Depois que a empresa gerou R$1 milhão de lucro para você, te devolver o dinheiro, a partir dali você tem o que eles chamam de lucro, uhum, né? Então, no mercado a gente tem também uma medida dessa, né, que mostra em quantos anos o retorno da empresa volta para você, né? E acho interessante você falar disso, porque aqui no escritório a gente costuma dizer que a gente tem a medida do comprar barato e vender caro, né? E o que a gente faz aqui, Lucas, é simples. A gente olha para o dividendo e estabelece uma taxa. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho um papel lá R$10 e eu quero receber 10% de taxa. Então, quanto que o papel precisa me pagar de dividendo para eu receber os meus 10%? R$1. Se ele me paga R$1, em 10 anos eu tenho o meu dinheiro de volta. Sim. Tá? Então, só que o que acontece? A bolsa é um organismo dinâmico e os preços mudam o tempo todo. Se eu comprei um negócio a R$10 e ele paga R$1 de dividendo, e ele cai para R$5, mas ele continua me pagando o mesmo R$1, a minha taxa, ela foi para 20%. Sim. Tá? Se eu entendo a fonte da queda e eu entendo que o motivo, por exemplo, vou levar para o extremo da pandemia aqui, o preço das ações, eles não caíram porque as empresas estavam ruins. Algumas sim, que iam sofrer, mas, por exemplo, o setor elétrico não parou de mandar a conta de luz para você na pandemia. Sim. Né? Teve até lá um acordo com desconto com o governo e tudo, mas o fato é que ela não parou de te mandar um boleto. Sim. Você não parou de usar o seu cartão de crédito. Então, você usava bancos, você usava o setor de energia, a parte de seguros, né, também aumentou. Assim, foram vendidas mais apólices de seguros nesse período do que em qualquer outra época. Tá? O saneamento também você não parou de usar, porque a conta de água não parou de chegar na sua casa. Sim. E você não parou de usar o telefone.
Pelo contrário, você aumentou o uso da sua internet devido ao home office. Então, assim, essas empresas, elas não caíram, o preço dela não caiu porque a situação dela estava ruim. Caiu porque havia uma conjuntura que derrubou os preços dessas ações. Então, esse é o momento em que uma empresa que custa R$10 e paga 1 de dividendo, cai para 5. Se eu entendo a fonte da queda, qual é a minha atitude enquanto um alocador de longo prazo? Eu vou comprar mais, porque se a R$10 eu já gostava, a 5 eu tenho que amar. Sim. Então, e o contrário também é verdadeiro, né? Se eu comprei uma empresa e ela custa R$10, nada mudou da vida dela. Esse é um ponto importante que você está falando, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, caiu demais, está na hora de comprar. Só que, obviamente, tem toda uma história por trás que justifica aquela queda. Justifica a queda. Então é só tomar esse cuidado de que, realmente, assim, eu concordo com você, assim, eu já vivi algumas situações onde, a gente teve algumas situações onde a gente já viu empresas em um prazo muito curto de tempo caindo, 30%, 40%. Você fala assim, cara, o que é? E aí, obviamente, entra aquela questão do risco, né? O quanto mais de risco tem nisso aqui para justificar uma queda, talvez, daqui mais de 10, 15, 20% desse ponto aqui. Pouca. Acho que não mudou muita coisa. Essa análise que você está falando é muito importante, de cenário. E aí, você vai olhar lá, o cenário não mudou muita coisa. Obviamente, para ter caído, tem alguma coisa que aconteceu no cenário. Será que é alguma coisa pontual ou será que é uma coisa estrutural? Essa ponderação tem que ser feita. Bom, por mais que seja estrutural, e aí uma das coisas até que a gente conversava muito talvez ali, e isso é muito importante, a figura do assessor, a figura do banker, porque o banker e o assessor é o cara talvez para te puxar um pouco, para tipo assim, cara, sai um pouco desse seu mundo, porque somos seres humanos, naturalmente a gente vai olhar nossa conta e fala assim, cara, ontem eu tinha 100, hoje eu tenho 80, no dia seguinte você vai olhar, você tem 70, você fala assim, cara, o que está acontecendo? Calma aí, zero atitude normal de uma pessoa que entra em pânico nesse momento zera. Só que, provavelmente está zerando na mínima. Isso, só que assim, se você tinha uma tese de investimento e essa tese não mudou, e você gosta daquela ação, cara, é uma baita oportunidade para você comprar. A gente, análise técnica, a gente usa uma coisa chamada stop. Então, assim, geralmente eu não chegaria nesses 80, talvez com 95 eu já teria estopado, sairia, ficaria com caixa, olharia, em algum momento eu entraria de novo. Talvez esperasse um pouco mais, talvez não entrasse na mínima. Mas eu acho que no momento que as coisas começam a ficar um pouco mais claras, então você passa um pouco desse sufoco. Mas eu concordo com você que se é uma ação que eu tenho na minha carteira, que já me paga há algum tempo e que eu gosto da tese, cara, conheço a empresa, né? Isso também é um ponto eu muito entro importante. no RI, leio o que está escrito lá, porque isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica só, o que eu escuto muito no mercado é, não, eu vi o relatório de A, vi o relatório de B. Eu acho que você precisa, da mesma forma que você tem o cuidado com o seu patrimônio em outras coisas, você tem cuidado com a sua casa, você tem cuidado com o seu carro, você vai lá lavar seu carro, você vai organizar a sua casa, você também tem que ter com o seu patrimônio. Então, olhar lá a empresa, estudar a empresa, ver se tudo está dentro dos conformes de quem são teus sócios. Quem são teus sócios. Cara, eu gosto muito às vezes até eu faço um exercício de escutar opiniões contrárias às minhas para tentar entender o que tem ali. Se de fato o que está ali faz sentido, se tem um risco embutido e se tem um risco, quanto que esse risco poderia impactar a minha empresa. Se eu não acho que é relevante, cara, assim, eu sou analista técnico, obviamente eu gosto muito de gráfico, eu gosto muito de outras coisas, mas eu acho que no final das contas é uma junção de tudo e muita questão do perfil, né? Eu tenho carteiras de N perfis, eu tenho carteiras, eu tenho reserva de emergência, isso foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida, porque tem que ter, assim, essa daí, esse cara, assim, antes de você começar qualquer coisa, essa é a primeira coisa. Depois eu tive um pouco de, aí eu pulei uma etapa, né, porque geralmente a gente tem uma carteira de renda fixa, eu fui um pouco mais agressivo, eu comecei uma carteira de renda variável, mas muito focada nessa questão de dividendos, isso aí desde, 2012, 2013. Tá rico. Não, tô não. Tô não, mas já me ajudou bastante. Mas a gente usa o dinheiro para certas coisas, para outras coisas também, e obviamente, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, mas realmente é uma carteira que me dá uma tranquilidade, é um pouco do que você falou, carteira conservadora dentro de um cenário mais agressivo, e agora, né, com essa questão da gente poder olhar lá para fora também,
Estou começando a olhar um pouco mais para... Já eu sempre acompanhei Estados Unidos, sempre gostei, mas agora meu próximo passo é sair dos BDRs e montar minha carteirinha lá fora, até para dolarizar um pouco do patrimônio, deixar um pouco lá meio despreocupado de... Vai ter queda de bolsa em algum momento, mas normal. Assim, mas quando a gente olha para a S&P também, é uma performance maravilhosa nos últimos, sei lá, quantos anos, a janela de tempo que você quiser pegar. Não, então, e as empresas, né, assim, eu fico olhando, você falou em algum momento aí que existe uma diferença muito grande entre uma empresa que está lá entre as 200 menores, você pegar a primeira, ela é negociada aqui como uma das 10 maiores do Brasil. Né? Isso se dá por conta da diferença que existe entre a capacidade de faturamento que essa empresa lá tem e a nossa, né? Geralmente, quando a gente olha para o mercado americano, a gente tem empresas de atuação e ativos globais, né? E quando a gente fala aqui no Brasil, a gente tem muita empresa de commodity que faz exportação, ela não gera o ativo global, né? Ela não vende seu produto no mundo todo, ela exporta esse produto e esse produto acaba em algum momento sendo beneficiado lá fora, ou volta para cá. Né? Quando a gente olha para PIB, a participação extremamente relevante do agro no PIB versus a participação do agro na Bolsa. Você tem poucas empresas, até teve um fluxo maior nesses últimos anos, mas historicamente, quando a gente olha, tem pouca coisa de agro na Bolsa. Então, eu acho que também é um movimento interessante se a gente começar a ter IPO de empresas mais ligadas ao agro aqui dentro da B3. Que é a nossa essência, né? Que é a nossa essência, que é quem mais pesa para o PIB, né? Quando a gente olha de certa forma. Mas, cara, eu gosto muito assim, de olhar para o Brasil e ver que tem muita oportunidade. Tem um romantismo em relação ao mercado norte-americano, mas, cara, e aí muito porque tem-se aquela comparação de o CDI bate tudo aqui no Brasil, né? Que o pessoal adora falar. Mas, assim, a gente está falando de um IBOV, de um índice que, dada a liquidez que a gente tem na Bolsa, de certa forma, ele tem que ser ponderado dessa forma, mas que não necessariamente ele reflete, de fato, o desempenho das empresas, de boas empresas. Entendeu? A gente tem, ao longo de tempos ali, algumas empresas que, quando a gente olha para trás e fala, cara, que essa empresa, como essa empresa puxou para baixo o IBOV, dado o seu preço, dado o seu peso dentro da composição do índice. Mas eu sou muito fã do Brasil, acho que a gente tem muitas oportunidades aqui, boas empresas, uma questão de dividendos ainda bem interessante, porque ainda não tem imposto, então você tem um lucro maior do que o do ganho de capital, no final das contas, né, o lucro líquido. Então, no final das contas, o negócio ele me parece bem, bem interessante. Então, assim, quando a gente olha para essa questão do dividendo das empresas, né, a gente está olhando muito para o lado da lucratividade. E é isso que vai refletir o preço das ações. Quando a gente está falando de Bovespa, a gente está olhando mais para o foco do índice, ele infelizmente é capitalização e liquidez. Né? Então, não é a mesma coisa. Né? Então, eu costumo brincar aqui com o pessoal, falar assim, olha, o IBOV ele está aí só para a gente bater nele mesmo, porque quando a gente olha para o desempenho das empresas, e aí a gente entende aqui no escritório que no Brasil falta tudo, é tudo mato, e a gente tem bons empresários, a gente tem bons negócios aqui dentro, né? Então a gente acaba não olhando tanto ainda para fora. Tem muito cliente nosso que tem patrimônio dolarizado devido ao volume. Né? O que me incomoda mesmo é o cara que chega aqui com 10 mil reais e fala para mim que ele tem que ter 30% do patrimônio dolarizado dele. Eu falo, não, isso aqui é sua reserva de emergência e ela ainda não está pronta. Então, acho que trazer essa consciência para o investidor, principalmente para o pequeno investidor, e eu gosto do pequeno investidor porque a gente trabalha com construção de patrimônio a longo prazo. Essa, sim, é a nossa missão. Né, construir patrimônio a longo prazo através de boas empresas e usando aqui os ativos da B3. E eu estava falando a respeito da questão da geração desses dividendos e como que a gente faz para comprar eles. Né? E tinha te dito que o contrário também vale quando a gente está falando da empresa que paga R$10
paga R$1, está pagando 10. Se essa empresa fosse para R$20, agora a minha taxa seria 5. Isso. Né? Então, assim, será a que questão... faz sentido? Será que faz sentido ela valer R$20? Será que não vale a pena eu vender metade da minha posição, né, e realizar esse lucro aqui e esperar uma outra oportunidade que vai me trazer? Então, assim, a gente trabalha também com essa questão de otimizar os dividendos, né? Então, é um olhar que a gente tem para dentro das carteiras, né, olhando para dentro dos setores, e acho bacana que o banco traz uma carteira recomendada de dividendos também com esse foco nos setores. Acho natural essa convergência, né, e faz muito sentido ter esses ativos. A gente é um escritório conservador quando o assunto é investimento. A gente a gente entende que, dada a rentabilidade que os dividendos e investir dessa forma traz, a gente não entende muito por que fazer de outra forma, né? Por mais que, por exemplo, investir numa carteira de small cap, em determinados momentos, em determinadas janelas de tempo, ela vai trazer para você um crescimento muito grande do patrimônio. A gente olha e fala, cara, mas eu não quero uma janela de tempo. A minha janela de tempo é 25 anos, 30 anos. Eu estava lendo esses dias que o tempo médio de alocação do Warren Buffett é 20 anos. O cara fica comprado por 20 anos. Então, assim, não vejo... É claro que, se a gente pegasse as melhores small caps do mundo numa janela de 20 anos, elas viraram blue chips aí no mercado, a maioria delas, né? E deram um puta ganho. Só que o nosso foco, ele é não trazer essa volatilidade para a nossa carteira, acho que dormir em paz. Então, isso que você falou é muito importante. O dormir em paz, independente se você está numa carteira de small cap, se você está na carteira de dividendos, se você tem renda fixa, acho que parte muito, obviamente, do perfil do investidor, e aí, claro, do perfil da casa também, mas assim, tem pessoas que aceitam mais risco. A gente, no dia a dia ali, eu vou até trazer um exemplo do meu dia a dia, às vezes a gente vai fazer alguma coisa ali, de day trade, inclusive, de índice de dólares, as pessoas falam assim, não, mas onde fica o seu... Por que você não aumenta o seu stop? Por que você não diminui o seu stop? Eu falo, olha, eu estou confortável com isso. Se eu aumentar, talvez eu comece a perder a cabeça aqui no que eu estou fazendo. E se eu perder a cabeça no que eu estou fazendo, daqui para frente é só ladeira. Sim. Então, eu acho que é muito importante o investidor ele ter isso na cabeça. De, por exemplo, por que a gente fala muito da reserva de emergência? Exatamente por isso. Porque se der algum problema na sua vida, você não precisa sacar todo aquele seu dinheiro, você não precisa resgatar todas aquelas ações, vender a qualquer preço para você usar o dinheiro. Você vai ter a sua reserva de emergência exatamente para isso. Por isso que ela rentabiliza 100% CDI. Né? E geralmente quando dá alguma coisa errada, você está na mínima de mercado, comprou errado. Você tem uma situação... É sempre um pé trocado. Assim, uma situação ruim. Então, você zera aquilo que é 100% CDI e você deixa o que é risco, porque, já dizia, né, quanto maior o risco, maior o retorno. Em tese, obviamente, tem que saber o que você está fazendo, porque tem coisas que você corre muito risco e seu retorno é bem pequeno. Mas eu acho que esse ponto de dormir, de botar a cabeça no travesseiro tranquilo, isso que eu falo para todo mundo. Cara, esteja numa posição em que você consiga botar a cabeça no travesseiro e não ficar pensando no que você está fazendo. Porque se você ficar... A chance de você, cara, tomar alguma decisão errada, ela é gigantesca. E, naturalmente, ela vai acontecer. Você não é nenhum fora de série, você é uma pessoa normal, você vai tomar uma decisão errada e depois você vai se arrepender. Se fosse um gênio, a gente já teria descoberto. Então, assim, cara, seja humilde e cabeça no travesseiro, cabeça tranquila. E eu gosto muito, por isso que eu te falei, que eu também tenho essa carteira de dividendos, exatamente nesse aspecto da gente não... de eu ter uma tranquilidade dentro, obviamente, que eu sou um cara mais arrojado, mas eu tenho meus investimentos e eu peso, obviamente, o tamanho de cada uma dessas carteiras para dentro do meu patrimônio, ter uma alocação que, para mim, seja ótima nesse sentido. É isso aí. Lucas, queria te agradecer, mas antes eu queria que você desse um conselho pro nosso cliente, pro nosso investidor, pro cara que está começando. O que você recomenda, assim, sei lá, um livro, um filme, um estudo,
uma coisa que você aprendeu? Boa. Cara, depende muito do nível de quem está começando ou não, mas assim, eu acho que um livro muito interessante para a gente ler é o Axioma de Zurique, que acho que todo mundo deveria ler. É um livro muito simples, é um livro de, assim, cara, bem básico, mas ele traz uma noção bem bacana para quem está lendo. E eu sou um cara que, pô, a gente que vê um pouquinho mais antigo, não tinha tanto conteúdo assim, então aproveita o conteúdo que tem na internet, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Obviamente, tenta filtrar um pouco pela fonte, para você não pegar qualquer coisa, que muita gente também fala muita besteira na internet. Mas, cara, tem muito conteúdo bom e hoje está muito fácil de você consumir bons conteúdos. Então, eu gosto muito de livro, se eu for falar de livro aqui, eu vou falar de análise técnica, mas, cara, tem muito livro bom, assim. Tem alguns que eu gosto muito, até alguns mais lúdicos de mercado, Reminiscências de um Operador, do Lavefer. O francês é sempre difícil. Edwin Lavefer, acho que é o nome dele. Tem alguns mais legais de bolsa, inclusive para quem quer entender um pouquinho mais de bolsa. Vou citar um aqui, bem romântico, que é o do Ivan Santana, que eu gosto, de 1929 também. Sim, conta uma história. Ele cara, assim, obviamente não dá para levar exatamente tudo a ferro e fogo, mas tem muita coisa bacana, é bem legal para quem está começando, para sair um pouco do tecnês ali e ver o romantismo da coisa. Sim. E sente aquele clima. É muito legal. Mercadores da Noite também. Cara, assim, tem muito livro legal em português. E, cara, um que eu tô lendo agora, de novo, na verdade, aí é de análise técnica, que é o do John Murphy, que é análise de intermercados, um pouco para entender a dinâmica dos mercados. E, pô, filme, cara... Não, se quiser recomendar também, senão... Filme Wall Street, né? O primeiro? Não, o primeiro. O primeiro é bom. Os dois são muito bons, mas assim, o primeiro é clássico, né? E, cara, é isso, assim, eu acho que... Eu sempre gosto de falar, no mercado, quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não sabe. Então, se em algum momento você acha que você sabe tudo, toma muito cuidado. Tá errado. Que é a hora que você vai fazer alguma besteira. Pô, você sabe que, pegando esse gancho, você sabe, o Barsi, cara, ele sempre fala pra gente assim, que ele gosta de olhar o mercado todo dia, ele gosta de estar no mercado todo dia, porque o mercado todo dia ensina uma coisa nova pra ele. Exatamente. Acho que assim, é um senhor de 80 e poucos anos que todo dia diz que aprende com o mercado. E que já tá muito mais tempo do que você, ele, assim... Somados. Então, assim, e obviamente o patrimônio também justifica, todo o respeito. E até uma das coisas legais, assim, não existe fórmula certa dentro do mercado, né? Acho que cada um tem a sua forma. Obviamente, pelo amor de Deus, não me vá fazer loucuras, porque a gente vê muito isso acontecendo, mas, cara, é isso. Acho que um pouco de paciência, humildade sempre, porque o mercado, ele bate em quem não é humilde, e correr atrás. Porque... É isso aí. Lucas, obrigado pela presença. Tá? É um prazer inaugurar aí o primeiro Café com a Boa com o parceiro do BTG, né, que é o nosso parceiro aqui. A gente tem essa visão de longo prazo, eu estava te explicando, é uma visão de parceria, é uma parceria que a gente tem com os nossos clientes, com o banco, com as empresas que a gente investe. Esse sentimento de parceria, ele é verdadeiro, ele é uma cultura da Boa Vista, e fiz questão que viesse alguém do banco, fico feliz que tenha vindo você. Obrigadão pela visita. Que esse prazer é meu, obrigado, agradeço o nome do banco, mas, cara, assim, o que precisar, conta comigo, que estamos aqui para isso. Legal. Bom, pessoal, aproveitem o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima.